A jornada cósmica, do nada ao tudo. Fala, galera! Beleza? Já imaginou que tudo que existe, você, eu, as estrelas, os planetas e até o tempo, teve um começo? Pois é, há 13,8 bilhões de anos, uma explosão cósmica monumental deu origem ao universo. Mas como algo surgiu do nada? Como essa explosão moldou o espaço, criou galáxias, estrelas, planetas, e no final das contas, nós? A história do universo não é apenas um monte de números frios e eventos distantes. É uma jornada épica cheia de catástrofes, renascimentos e evoluções impressionantes. Desde os primeiros segundos após o Big Bang, passando por eras de fogo e gelo, até o surgimento da inteligência humana, essa linha do tempo é simplesmente incrível. E no vídeo de hoje, vamos embarcar nessa viagem fascinante, passando pelos momentos mais cruciais da nossa história cósmica. Então, se inscreve agora no canal, já deixa aquele like maroto e comenta aí o que você acha mais fascinante sobre a origem do universo. Agora que tudo certo, bora pro vídeo. O início de tudo. Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar no tempo, e quando eu digo voltar, é voltar muito. Estamos falando de um período onde não existia absolutamente nada. Nenhuma estrela, nenhum planeta, nem mesmo o tempo e o espaço. Só um vazio infinito e escuro. Mas então, bum! Uma gigantesca explosão chamada Big Bang deu início a tudo. Em uma fração de segundo, uma quantidade inimaginável de energia foi liberada, expandindo-se em todas as direções. O universo recém-nascido era um verdadeiro caldeirão fervente de partículas e radiação, onde tudo acontecia de maneira extremamente rápida. Nos primeiros instantes, o espaço era um mar de energia caótica, mas à medida que o tempo passava, essa energia começou a esfriar e dar forma à matéria. As primeiras partículas surgiram e, pouco a pouco, se juntaram para formar os primeiros átomos. E acredite, isso foi só o começo. Agora que sabemos como tudo começou, bora entender como essa matéria se organizou e formou as primeiras estruturas cósmicas. O nascimento das estrelas e galáxias. Com o universo ainda extremamente quente e denso, a única coisa que existia eram partículas soltas vagando pelo espaço em expansão. Mas com o tempo, a gravidade entrou em ação. Pequenos aglomerados de gás começaram a se juntar e, sob uma pressão absurda, as primeiras estrelas nasceram. Essas estrelas primitivas eram verdadeiras fábricas cósmicas, onde elementos mais pesados começaram a se formar. Elas brilhavam intensamente, queimando seu combustível até o limite, até que, ao chegarem ao fim de suas vidas, explodiam em eventos colossais chamados supernovas. E essas explosões lançavam no espaço todos os elementos químicos necessários para criar novas estrelas, planetas e, futuramente, a vida. Foi nesse cenário caótico, repleto de explosões e renascimentos, que as primeiras galáxias começaram a surgir. E uma delas, cerca de 1 a 2 bilhões de anos após o Big Bang, se tornaria nossa casa no cosmos, a Via Láctea. Agora que já temos uma galáxia para chamar de lar, a grande questão é: quando nosso sistema solar começou a se formar? Bom, essa é a próxima parte da nossa jornada. O nascimento do sistema solar. A nossa história continua cerca de 9 bilhões de anos após o Big Bang. Nesse ponto, o universo já estava repleto de galáxias, estrelas e nuvens imensas de poeira e gás. E foi em meio a esse caos cósmico que uma nova estrela começou a surgir, o nosso Sol. No início, o Sol estava sozinho, cercado apenas por poeira e rochas vagando pelo espaço. Mas a gravidade começou a fazer sua mágica, fazendo com que esses pedaços de matéria começassem a se chocar e se fundir, formando os primeiros planetas do Sistema Solar. E foi assim que, há 4,6 bilhões de anos, um planeta especial começou a tomar forma, a Terra. Mas calma! Se você acha que a Terra já nasceu como esse mundo azul e cheio de vida, está muito enganado. No começo, nosso planeta era um verdadeiro inferno. Um lugar inóspito, coberto por magma fervente, com temperaturas absurdas que chegavam a 12.000 graus Celsius. O dia durava apenas 7 horas, e não existia nada além de um oceano de lava. A Terra ainda era um mundo violento e caótico, mas algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo.
Um evento catastrófico, mas essencial para nossa existência. O impacto que mudou tudo. A jovem Terra já era um lugar extremamente hostil, mas então, algo colossal aconteceu. Um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, surgiu em nossa trajetória e colidiu violentamente com a Terra. O impacto foi tão brutal que lançou bilhões de toneladas de rocha derretida para o espaço. Mas em vez de simplesmente destruir o planeta, esse choque foi essencial para a formação da Lua. Com o tempo, essa massa de detritos foi se juntando até formar o nosso satélite natural, que mais tarde teria um papel fundamental na estabilização do planeta e na criação das marés, que influenciariam diretamente a evolução da vida. Naquela época, a Lua estava muito mais próxima da Terra do que hoje, a apenas 22 mil quilômetros de distância, enquanto hoje ela está a 384 mil quilômetros. Imagine olhar para o céu e ver um imenso globo luminoso dominando o horizonte. Após essa colisão cataclísmica, a Terra finalmente começou a esfriar. E com isso, algo essencial para a vida começou a surgir, a água líquida. Mas como a água chegou até aqui? Bom, isso é o que vamos descobrir agora. O surgimento da água e o primeiro passo para a vida. Após a colisão com Theia, a Terra começou a se acalmar e resfriar lentamente. Mas ainda havia um grande mistério: de onde veio toda a água que cobre mais de 70% do nosso planeta? A resposta pode estar no espaço. Durante milhões de anos, a Terra foi bombardeada por milhares de meteoros e cometas, e muitos deles carregavam cristais de gelo e moléculas de água. Cada impacto liberava pequenas quantidades desse líquido precioso, e com o tempo, grandes oceanos começaram a se formar. Com a água presente, um novo capítulo estava prestes a começar. A atmosfera primitiva da Terra era carregada de gases como metano e amônia, e dentro dos oceanos, reações químicas começaram a acontecer. E foi assim que, há cerca de 3,8 bilhões de anos, as primeiras formas de vida surgiram. Elas eram extremamente simples, apenas micro-organismos unicelulares vivendo nos oceanos primitivos. Mas esses pequenos seres estavam prestes a desencadear uma das maiores revoluções da história do planeta. E se você chegou até aqui, já sabe o que fazer, né? Deixa aquele like maroto. Comenta aí o que mais te impressionou até agora e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, bora continuar essa viagem no tempo. A revolução do oxigênio. As primeiras formas de vida que surgiram nos oceanos eram simples, mas extremamente resistentes. Durante milhões de anos, esses micro-organismos foram se multiplicando e evoluindo. Mas então, um grupo especial de bactérias apareceu e mudou completamente a Terra, as cianobactérias. Esses seres microscópicos eram os primeiros a realizar fotossíntese, ou seja, absorver luz solar e liberar oxigênio como subproduto. E foi aí que a mágica aconteceu. Pouco a pouco, o oxigênio começou a se acumular na atmosfera. No início, esse gás era tóxico para muitas das formas de vida primitivas, causando uma das primeiras grandes extinções da história. Mas, ao mesmo tempo, ele também possibilitou o surgimento de novos seres vivos mais complexos. E mais, o oxigênio começou a reagir com moléculas na atmosfera e formou a camada de ozônio, uma verdadeira barreira protetora contra a radiação solar. Com essa proteção, a vida pôde começar a conquistar novos territórios e sair dos oceanos para dominar a superfície terrestre. Agora que o planeta já tem água, oxigênio e proteção contra a radiação, chegou a hora de falar sobre os primeiros seres vivos que deram origem a tudo que conhecemos hoje. A explosão da vida. Com o oxigênio dominando a atmosfera e os oceanos repletos de novas formas de vida, a Terra estava pronta para um salto evolutivo sem precedentes. E foi exatamente isso que aconteceu. Há cerca de 600 milhões de anos, a chamada explosão cambriana transformou completamente o planeta. De repente, os oceanos começaram a borbulhar de vida, com criaturas cada vez mais complexas surgindo em um ritmo impressionante. Apareceram animais com conchas, nadadeiras, olhos, mandíbulas e até os primeiros predadores. Mas o verdadeiro divisor de águas foi o surgimento dos primeiros vertebrados, ancestrais de todos os peixes, répteis, mamíferos e até mesmo de nós, humanos. A Terra não era mais um planeta estéril e hostil.
Agora, ela estava repleta de seres vivos que se adaptavam, lutavam e evoluíam. E depois de milhões de anos de vida no oceano, um grupo especial de criaturas decidiu dar um grande passo, sair da água e conquistar o ambiente terrestre. Foi nesse momento que as primeiras plantas e os primeiros animais terrestres surgiram, mudando para sempre a paisagem do planeta. Mas a evolução nunca para. E grandes mudanças ainda estavam por vir. O reino dos gigantes. Após milhões de anos de evolução, a vida terrestre começou a se diversificar rapidamente. Florestas primitivas cobriam o planeta, e novos grupos de animais começaram a dominar a Terra. Mas então, há cerca de 250 milhões de anos, algo catastrófico aconteceu. Uma erupção vulcânica colossal liberou quantidades absurdas de gases tóxicos na atmosfera, causando uma das maiores extinções em massa da história. Quase 95% das espécies marinhas e terrestres foram extintas. O planeta ficou praticamente vazio, e a vida teve que começar do zero mais uma vez. Mas a natureza sempre dá um jeito. E das cinzas dessa catástrofe, surgiu um novo grupo de criaturas que dominaria o mundo pelos próximos 165 milhões de anos, os dinossauros. Os dinossauros evoluíram rapidamente, assumindo tamanhos colossais, desenvolvendo garras afiadas, dentes poderosos e até penas em algumas espécies. Eles reinaram absolutos sobre a Terra, criando um verdadeiro império jurássico. E se você acha que esses gigantes ficaram por aqui para sempre? Bom, um visitante inesperado do espaço tinha outros planos. O dia em que o céu caiu. Por milhões de anos, os dinossauros dominaram a Terra sem concorrência. Eles estavam no topo da cadeia alimentar, espalhados por todos os continentes, vivendo em um mundo repleto de florestas exuberantes, rios imensos e um clima perfeito para sua sobrevivência. Mas então, há 65 milhões de anos, o inesperado aconteceu. Um gigantesco asteroide, com mais de 10 quilômetros de diâmetro, entrou na atmosfera da Terra a uma velocidade absurda e colidiu na região onde hoje é a Península de Yucatán, no México. O impacto foi tão brutal que liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, gerando incêndios em massa, tsunamis gigantescos e uma espessa nuvem de poeira que bloqueou a luz do Sol por anos. Sem luz solar, as temperaturas despencaram e a cadeia alimentar entrou em colapso. Os dinossauros, que antes eram os senhores da Terra, não resistiram às consequências dessa catástrofe e foram extintos. Bom, quase todos. Alguns pequenos sobreviventes, como certas espécies de répteis e aves primitivas, conseguiram se adaptar e dar continuidade à vida no planeta. E foi essa reviravolta inesperada que abriu caminho para um novo grupo de animais tomar o controle da Terra, os mamíferos. A ascensão dos mamíferos. Com a extinção dos dinossauros, o planeta estava vazio e pronto para ser dominado por um novo grupo de criaturas. E foi exatamente isso que aconteceu. Os mamíferos, que antes viviam à sombra dos dinossauros, agora tinham espaço para crescer, se espalhar e evoluir. No começo, eles eram pequenos, peludos e viviam escondidos, mas com o tempo, foram surgindo novas espécies, cada vez mais adaptadas aos diferentes ambientes do planeta. Alguns começaram a crescer e se tornar predadores, enquanto outros preferiram a segurança das árvores ou a vida aquática. Foi nesse período que nossos ancestrais começaram a surgir. Pequenos primatas evoluíram para criaturas cada vez mais inteligentes, com habilidades motoras avançadas e cérebros mais desenvolvidos. Eles aprenderam a se comunicar, a viver em grupos e a usar o ambiente ao seu favor. E foi assim que, há cerca de 6 milhões de anos, um grupo especial de primatas começou a se destacar dos demais. Eles começaram a andar sobre duas pernas, usar ferramentas rudimentares, pouco a pouco, dar os primeiros passos em direção ao que chamamos de seres humanos. Mas como exatamente isso aconteceu? Como deixamos de ser apenas mais um animal e nos tornamos a espécie dominante do planeta? Bom, isso é o que vamos descobrir agora. O surgimento da humanidade. Há cerca de 6 milhões de anos, um grupo de primatas começou a se diferenciar dos outros. Aos poucos, eles foram aprendendo a andar sobre duas pernas, o que lhes dava uma enorme vantagem: as mãos livres para manipular objetos e criar ferramentas. Com o tempo, esses ancestrais foram evoluindo até se tornarem os primeiros hominídeos,
E há aproximadamente 1,4 milhão de anos, um grande marco aconteceu: o domínio do fogo. Essa descoberta permitiu que nossos antepassados cozinhassem alimentos, se protegessem do frio e afastassem predadores, um verdadeiro divisor de águas para a sobrevivência. Mas foi há cerca de 70 mil anos que tudo mudou de vez. O Homo sapiens, nossa espécie, começou a desenvolver uma capacidade única: o pensamento abstrato. Isso significava que eles podiam se comunicar melhor, compartilhar histórias e criar culturas. E assim, os primeiros grupos humanos começaram a se espalhar pelo mundo. Eles enfrentaram climas extremos, caçaram grandes animais e criaram as primeiras sociedades organizadas. E com o passar dos séculos, a humanidade foi se aperfeiçoando, dominando a agricultura, construindo cidades e desenvolvendo tecnologias cada vez mais avançadas. Mas será que essa jornada chegou ao fim? Ou ainda estamos apenas no começo da nossa história? Da Idade da Pedra à Era Espacial. Com a humanidade espalhada pelo mundo, o próximo passo era a civilização. Por volta de 11 mil anos atrás, nossos ancestrais começaram a domesticar plantas e animais, dando início à Revolução Agrícola. Pela primeira vez, os humanos pararam de vagar em busca de comida e começaram a construir aldeias fixas, que logo evoluíram para as primeiras cidades. A partir daí, tudo aconteceu rápido. Entre 3500 e 3000 a.C., os sumérios criaram a primeira escrita da história, permitindo o registro de informações e o avanço do conhecimento. As pirâmides do Egito foram erguidas, impérios surgiram e caíram, e o mundo entrou em uma era de descobertas sem fim. Nos últimos séculos, a ciência e a tecnologia cresceram em um ritmo alucinante. Em 1500 d.C., o Brasil foi descoberto. Em 1760, a Revolução Industrial transformou a sociedade, e em 1903, os irmãos Wright realizaram o primeiro voo de avião. Mas foi no século XX que o impossível se tornou realidade: o homem conquistou o espaço. Entre 1957 e 1969, a humanidade lançou satélites, enviou sondas, e finalmente, pisou na Lua com a missão Apollo 11. E hoje, no século XXI, vivemos em um mundo hiperconectado, onde a inteligência artificial, a exploração espacial e a ciência continuam nos levando além dos nossos limites. Mas, afinal, isso é o auge da nossa evolução ou apenas o começo? Antes de descobrir, já sabe, né? Deixa o like, comenta o que mais te surpreendeu nesse vídeo e se inscreve no canal. Agora, vamos para a grande conclusão da nossa jornada. O futuro da humanidade. Depois de bilhões de anos de evolução, aqui estamos nós, vivendo em um mundo que nossos ancestrais jamais poderiam imaginar. Mas e agora? Será que essa jornada chega ao fim aqui ou ainda estamos no começo de algo muito maior? A verdade é que a humanidade nunca parou de evoluir. Se olharmos para trás, saímos das cavernas, dominamos a terra, os mares e o céu, e agora estamos começando a explorar o espaço. Já enviamos sondas para Marte, descobrimos exoplanetas e estamos cada vez mais perto de encontrar outras formas de vida no universo. Com os avanços da ciência e da tecnologia, o futuro é um grande mistério, mas uma coisa é certa: nossa espécie não pretende parar por aqui. O próximo passo pode ser a colonização de outros planetas, a fusão entre humanos e máquinas ou até mesmo a descoberta de realidades que nem conseguimos imaginar. E assim, a história do universo continua a ser escrita. O que começou com uma explosão há 13,8 bilhões de anos nos trouxe até aqui, mas o que vem depois? Só o tempo dirá. Se você gostou dessa jornada pela nossa história e quer mais vídeos como esse, deixa aquele like, compartilha com alguém que ama a ciência e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!